Por fim, meus irmãos, ainda sobre a aplicação, né, estamos no slide 23, estamos acabando. Esse é o último vídeo. O vídeo anterior ficou um pouco mais longo, mas eu gravei esse vídeo anterior 3 vezes. Não sei o que houve, meu computador ligou e desligou, então dessa vez eu acabei fazendo maior do que eu queria. Então, por fim, esse último vídeo, algumas coisas que para a gente considerar ainda acerca de aplicação, em cima de tudo que já falamos. Importante, conhecer o público-alvo. Conhecer seus ouvintes será fundamental para o ministro trazer a palavra de Deus à realidade vigente. Será possível aplicações pertinentes, será possível criar pontes adequadas e personalizadas no momento da implicação. É, como eu vou contextualizar a minha aplicação se eu não conheço para quem eu estou falando? Se eu não conheço a realidade, como funciona minimamente a visão de mundo do público a quem eu estou falando? É lógico que a aplicação que é feita aqui em São Gonçalo não é a mesma aplicação que é feita na África. A aplicação que é feita em Niterói não é a mesma aplicação que é feita na Índia. Ainda que o princípio eterno permeie a aplicação, sustente a aplicação para que ela não vá contrário ao que o texto estudado esteja querendo dizer, ela necessita ser contextualizada, não só à cultura, mas também ao público mais próximo. É o exemplo que a gente leu do livro do Helder Cardim, a questão dele trazer a ideia de o mesmo texto falar ao adulto empresário sobre sonegação, sobre o roubo na sonegação de imposto, e falar à criança com relação a ela pegar um brinquedo na escola. Então eu preciso ter minimamente o conhecimento a quem eu estou falando para tornar relevante, isso principalmente a nível de liderança, de cuidado pastoral, eu preciso conhecer. E para além de conhecer de maneira genérica, eu peço ao Senhor, eu me relaciono para que eu conheça as necessidades da ovelha. Porque eu preciso, movido pelo Espírito Santo e consciente da necessidade do rebanho, daqueles que me ouvem, trazer relevância à mensagem do Evangelho. Lembre-se da implicação. O estudo profundo do texto bíblico, somado ao conhecimento do público, permitirá ao que ensina estabelecer pontos de contato entre determinada experiência ou o ensinamento bíblico e a realidade da vida do ouvinte. Mais uma vez eu recorro ao exemplo do Helder Cardim, quando Paulo usa lá o texto para poder dizer, o texto de Efésios 4:28, não é isso? 4:28, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. E o princípio ensinado nesse texto é proibição para roubar e honestidade no trabalho. Está na mesma oração. Então, o Helder traz o exemplo de uma criança que tenha, de uma criança, de um jovem que tem esse texto, as implicações que são apontadas para ele, com relação a ele pegar um brinquedo, ele se apropriar de algo de um colega numa brincadeira, dentro da escola ou no contexto de rua, mas também ele sinaliza implicações para aquele empresário que só nega imposto. Então, na aplicação, ele vai apontar a atitude a ser tomada pelo que só nega e por aquele que pensa ou furta brinquedo, leva, né? Como fala, eu não roubei, eu peguei emprestado sem avisar. Não, roubou. A gente precisa estar ensinando isso às crianças e da mesma forma como adulto, a gente precisa estar ensinando aos adultos que a César o que é de César, tributo a quem é de tributo e a Deus toda a glória. Ainda, 3.
Use aplicações coerentes com a interpretação. Isso é muito importante. Ainda que na interpretação a gente esteja buscando o sentido único do texto, e na aplicação nós temos uma certa liberdade de contextualizar a mensagem. Essa liberdade não nos permite ir contra um significado original do texto. A aplicação ela vai estar ela vai ter o contato com aquilo que foi pretendido ensinar ao ouvinte original. Outra coisa, o conhecimento do público ele pode ser uma tentação. Infelizmente, não são poucas as vezes em que o ministro, conhecedor da realidade do seu público, força aplicações alheias à interpretação correta do texto, a fim de ser pertinente, relevante aos ouvintes. Então, use aplicações coerentes com a interpretação, também vai combater esse risco. Porque não obstante ser importante você conhecer o público para tornar pertinente a sua aplicação, esse conhecimento também pode ser um problema, de te levar a ser tendencioso. O chamado sermão carapuça, por exemplo, que o pastor ou o pregador com conhecimento de um aconselhamento de gabinete e prepara um sermão carapuça. Isso pode ser um problema. E pior do que isso, além de ser um sermão direcionado, às vezes o texto é forçado a dizer o que ele não está dizendo. A interpretação do texto às vezes leva em uma direção, o sentido do texto está apontando para um princípio, um valor eterno, e na aplicação eu vou totalmente ao contrário, a fim de que seja de forçar o texto a dizer o que eu intento dizer. 4. Não se furte ao dever de fazer aplicações. Não podemos terminar um estudo ou um sermão com a célebre frase: que o Espírito Santo aplique a palavra de Deus nos vossos corações. Não! Não e não. Embora seja o Espírito Santo o responsável por transformar as vidas, conduzindo tanto pecadores ao arrependimento como cristãos ao aperfeiçoamento, quem ensina as Escrituras tem o dever de fornecer os passos necessários para que seus ouvintes, após ouvir ou ler uma correta interpretação e exposição do texto bíblico, saiba corretamente o que fazer diante do que foi ensinado. Ainda que seja o Espírito Santo que vai levá-lo a fazer, convencê-lo que deve fazer, convencê-lo do seu pecado, do seu juízo, quem vai mostrar como fazer é o ensinador. É aquele que está pregando, aquele que está ministrando o estudo. Embora o Espírito Santo vá aplicar no meu coração, me convencer do meu pecado, eu vou ter que, na leitura, identificar aplicações e implicações para a minha vida. Eu saber, eu tenho que fazer isso. Quem vai me fortalecer e me conduzir a fazê-lo é o Espírito. Mas eu palmeio o caminho. Eu sinalizo para quem me ouve o caminho. Essa é uma fala do Elder Cardim também. Caso não haja a aplicação, a interpretação e a exposição foram muito bem feitas, bem elaboradas, mas com certeza falhou em termos práticos, devocionais e pastorais. Nós observamos, interpretamos, correlacionamos. Tudo bem feito, tudo bem elaborado. Mas falhamos porque não indicamos onde e como aplicar aquilo à vida de quem ouve. E agora, por fim, uma citação do Michelin, uma citação, né, de Martin Albert, né, no livro do Michelin. A aplicação é a avenida que une a cabeça ao coração. É a ponte que conecta as noções corretas das verdades bíblicas com os afetos adequados. Deixa eu reler porque a minha leitura ficou horrível, meus irmãos. A aplicação é a avenida que une a cabeça ao coração. É a ponte que conecta as noções corretas da verdade bíblica com afetos adequados e a vontade correta, em virtude da verdade estabelecida.
Aplicação é esse aspecto da pregação, entre parênteses, ensino, mediante o qual seus ouvintes são levados a sentir que não somente você está declarando coisas verdadeiras e boas, mas também que está proclamando coisas essenciais para os seus corações. Se a verdade é o prego, a aplicação é o martelo, com a qual a verdade é fixada no coração dos ouvintes. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos instrua, que Deus nos fortaleça e que tudo isso que nós temos estudado até aqui redunde em louvor e glória ao teu santo nome. Amém?